Bom, gente, boa tarde a todos, graça e paz. Dando início aqui a nossa live sobre batalha espiritual bíblica. Agora são 3:01. Vamos dar início, hoje tem muita coisa para falar. Eu acredito que eu vou precisar de abrir duas lives, né? Porque aqui no Instagram é 1 hora de live que a gente pode fazer. Passou 1 hora, né? Ele vai fechar. E eu vou ter que reabrir outra live, mas continuando a live 2, né? Então vai ser live 2, parte 1 e parte 2, se eu não conseguir falar tudo, tá? Porque a gente ainda tem muita coisa para falar desse assunto, tem muitos pontos que temos que entrar ainda, mas eu preciso passar uma base para vocês do que é a batalha espiritual bíblica, do que muitas pessoas acabam errando, né? Para que a gente entenda aonde estamos pisando, né? Nós precisamos ter uma base sólida daquilo que vamos fazer para não andar em qualquer lugar, né? Então, quando nós vamos fazer uma casa, não se constrói uma casa pelo teto, né? Se constrói pelos alicerces, pelos fundamentos, né? Pelo piso, a estrutura, as vigas de ferro e assim vai. Então, quando a gente vai fazer uma estrutura grande, precisamos de um fundamento grande. Quando vamos tratar de um assunto muito importante como batalha espiritual, temos que ter uma base também sólida e firme nas escrituras, né? Porque uma vez que a gente não tem base bíblica, qualquer coisa acaba levando nossa mente para algum engano, né? Então, nós precisamos, certo? Nós precisamos estar fundamentados, alicerçados na palavra de Deus, certo? Quando a palavra ela não está arraigada, né, presa no nosso coração, e a gente tem ignorância em questão da palavra, principalmente na área de batalha espiritual, a superstição, né, ela vai acabar prevalecendo. Então o que o pessoal acha, o que o pessoal pensa, o que o pessoal fala acaba ficando na mente das pessoas, né? No imaginário popular. Então, temos que tomar muito cuidado com o que se é ensinado sobre esse assunto. Tá? Então, gente, na live passada, que foi a primeira live sobre batalha espiritual, a gente falou sobre a introdução desse assunto, né? A diferença de batalha espiritual que é falada e a batalha espiritual bíblica tem diferença, tá? Nem tudo que o pessoal fala usando a Bíblia é bíblico, tá? E nem tudo aquilo que a gente fala dizendo que é bíblico é o que o pessoal fala. Então, aquilo que a gente ensina biblicamente talvez não seja aquilo que você tenha escutado. E é aí que está o problema. A gente não está acostumado a ouvir o que a gente não ouvia antes, né? Então, se chega um assunto novo, baseado na palavra, né, vindo da parte de Deus para mudar a sua vida, por causa da construção do que você pensava antes, você acaba sendo impedido de crer naquilo, infelizmente, né? Então, é muito comum o pessoal ainda ter muitos costumes em relação a práticas religiosas para tentar falar que é uma batalha espiritual. Mas a gente vai analisar pela Bíblia que não tem nada a ver disso, tá? Bom, primeiramente eu quero iniciar lendo com vocês Colossenses 2,15, que foi o capítulo que a gente finalizou na live passada, tá? Ele vai ser o versículo chave, certo? Pra gente falar sobre esse assunto de batalha espiritual. Por quê? Porque, como eu falei, precisamos estar fundamentados, alicerçados, firmes na ideia de que Cristo já venceu o diabo. Então nós estamos aqui como uma igreja militante, tá? Nós estamos aqui como uma igreja que milita, que batalha, que guerreia. Porque tem 3 tipos de igreja, né? A igreja militante, a igreja triunfante e a igreja derrotada. A igreja militante é aquela que acha que tem que lutar contra o diabo, fazer coisas proféticas, né? Para vencer ali os poderes diabólicos e não sei o que. Tem que usar shofar, talite, não sei o que, kepá, para que aquilo venha dar simbolismos espirituais, dar força espiritual. Tem que jejuar tantos dias, né? Porque o jejum é algo muito sagrado, você tem que fazer para ter poder espiritual, porque o demônio só sai se você estiver jejuando. Gente, então, tudo isso daí, por mais que pareça ser bíblico,
por mais que pegue emprestado versículos da Bíblia, não é bíblico, tá? Só é um imaginário popular. O pessoal colocou na cabeça, né, aquele texto que Jesus fala, né? Por causa da oração e do jejum, é que esse demônio, essa caixa não foi expulsa, né? Aí o pessoal bota na cabeça, então eu tenho que estar em jejum para expulsar um demônio. Então eu tenho que ter jejuado, tenho que estar consagrado naquele dia para poder fazer alguma coisa. Mas não é isso que está falando, tá? Jesus mesmo, naquele momento ali, ele não orou pelo demônio. Então não é pela oração e pelo jejum que ele vai sair, não é pelo fato de você orar por ele em jejum, né? Mas é pelo fato de você ter uma vida dedicada ao Senhor, consagrada ao Senhor, uma vida de intimidade. Porque tanto o jejum quanto a oração são usados em momentos de estudo, oração, tá? É quando você começa a se dedicar mais às coisas de Deus e deixa de lado o alimento, né? Por exemplo, estou aqui dando a live para vocês. Eu poderia estar com muita fome, mas esse momento que eu estou me dedicando a fazer a live, a estudar com vocês, a ler a Bíblia, a fazer oração, eu não vou comer. Só vou comer depois desse período. Isso é um jejum equilibrado e bíblico que traz crescimento. Mas eu jejuar para ganhar poder não é bíblico. Não está na Bíblia e não faz o menor sentido, tá? Mas como caiu no imaginário popular, como o pessoal acredita que é assim que funciona, muita gente fica com medo de expulsar demônio, muita gente fica com medo das coisas que o diabo pode trazer para você, simplesmente porque botou na cabeça que se não tiver em jejum não vai funcionar, tá? Mas o que Jesus estava falando ali de forma bem clara e simples, sem abrir nem a Bíblia, tá? Porque eu poderia dar exposição exegética, explicar tudo, porque tem gente que só escuta se for assim, né? E às vezes nem escuta. Mas eu não quero perder tempo com isso, a gente tem que falar muita coisa, né? Se vocês quiserem um livro para equilibrar a sua vida de jejum, tem a Cultura de Jejum de Luciano Subirá. Eu nunca li, mas o pessoal comenta que é bom. Eu li algumas coisinhas nele, mas não cheguei a ler ele, tá? Eu li algumas passagens, repaginei, vi que é bem interessante para vocês, né? Pra gente ler. Mas um que eu li, deixa eu pegar aqui. Um que eu li e recomendo sobre esse tema é esse daqui, ó. O Guia para o Jejum Equilibrado, de Reagan, tá? De Kenneth Reagan. Esse daqui. Eu sei que nem todo mundo gosta dos ensinos de irmão Reagan, né? Tem muita gente que foi alcançada pelo ministério dele, mudou totalmente sua vida, não por causa de alguma coisa que ele tinha de especial, como por causa dele, né? Mas porque ele, de forma simples, pura, humilde, ele compartilhou o que a palavra de Deus fala. Então, pela influência da vida dele, né, e os ensinos que ele ensinava, muita gente foi liberta de religiosidade, de ideias, né, que eram mais antibíblicas do que bíblicas. Então, eu recomendo muito os livros de irmão Reagan, tá? Para quem já veio aqui em casa, sabe que essa área aqui todinha, tá, é só dos livros de irmão Reagan. Não tenho tantos, né, porque alguns eu emprestei, o pessoal não devolve. Outros estão emprestados, o pessoal vai devolver, mas está emprestado. Alguns eu li em PDF, então os que eu tenho aqui são esses, tá? Esse aqui também é um dele, sobre liderança, né? Mas eu recomendo muito, tá? Porque ele expõe a Bíblia de forma clara, sem aquela sistematização teológica, né? Sem aquelas frescuras que o pessoal usa de teologia. É simples, tá? É uma palavra simples que vai transformar você, porque a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Ele compartilha, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, não tem como isso não mudar a sua vida, certo? Mas o jejum, gente, de forma bem simples e clara, quando Jesus fala lá, se vocês não tiverem uma vida consagrada, uma vida de oração, né? Uma vida de intimidade, não tem como vocês terem fé suficiente para fazer isso. Porque o texto-chave lá não é oração e jejum. É por causa da pequenez da vossa fé que não pôde expulsar o demônio. Ele fala isso também. Então, basta a gente ler com mais atenção e com mais humildade, né? Sem querer espiritualizar os textos. Mas vamos lá, gente. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Abram aí comigo. Eu queria indicar também 2 livros sobre o tema de batalha espiritual. Certo? O primeiro é esse daqui, de Rick Renner, tá?
Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios. Olha só. É um livro bem pequeno, ele não é tão grande, ele tem apenas 203 páginas, né? Só tem 203 páginas, você lê isso daqui uma semana ou menos, dependendo do seu ritmo. É um livro que ele vai ensinar sobre muita coisa importante sobre batalha espiritual, não sei se dá para ler aí, né? É meio que uma pregação exegética, né? Ele vai mostrar alguns ensinos baseados em 1 Timóteo capítulo 4, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. 1 Timóteo capítulo 4 e 2 Timóteo capítulo 3. Então, daí ele vai pegar umas bases para ensinar muita coisa boa para vocês. Eu vou só ler uma frasezinha aqui do livro dele, que se encontra na página 31, quando ele fala sobre o humanismo secular e a queda da Grécia. Olha só o que ele fala. Precisamos de um avivamento do Espírito Santo. Você sabe do que mais necessitamos? De um forte ensinamento da palavra para esclarecer essas questões, especialmente durante esse tempo em que todo mundo está nos bombardeando de todos os lados. Então, ele volta, né, todo o seu ensino à base do ensino mesmo. Então, ele quer ensinar que você precisa de um ensino bíblico equilibrado, eficaz, tá? Fora esse livro aqui, esse aqui é um dos melhores que eu já li sobre batalha espiritual, né? Esse e a Igreja Triunfante de Reagan, Armado para o Combate, tá? Também de Rick Renner. Se você for ler esse livro aqui com os seus óculos da religiosidade, é bem provável que você não aceite muita coisa, tá? Porque ele vai quebrar aquelas suas vacas santas, aquelas suas ideias que estavam pregnadas pela religiosidade. Ele vai quebrar toda aquela sua ideia de guerra espiritual que o pessoal prega por aí, né? Então, eu quero que você foque em crescer espiritualmente, tá? Estou indicando esses 2 livros aqui, mas você pode procurar outros bons também. Procure pelo Verbo Shop, procure também por livros, né, da Palavra da Fé que vão lhe edificar. Vou ler aqui uma frasezinha dele que fala assim, ó. A maioria das batalhas que lutamos acontece porque fomos infiéis em dar ouvidos às advertências do Espírito Santo para lidarmos com algumas áreas das nossas vidas antes que elas saíssem do controle. Então, você não pode deixar que uma batalha, né, se instaure na sua vida porque você permitiu. Você não pode deixar isso acontecer. Você tem que bloquear, não dar brecha para que isso aconteça. Mas vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Já falei bastante, né? Passou quase 15 minutos já. É isso mesmo. Mas, rapaz. Colossenses capítulo 2, versículo 15, vai falar assim, ó. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, a gente sabe, gente, que o que eu falei na live passada é que Jesus ele já venceu. A guerra já acabou há muitos anos atrás. Jesus venceu Satanás lá na cruz. Nós não temos que batalhar contra o diabo. Nós temos que resistir aos seus ataques, mas nós não batalhamos contra ele. Nós não vamos lutar para vencer. Quem já lutou e quem já venceu foi Jesus. Nós somos mais do que vencedores nele, tá? Romanos capítulo 8, versículo 37 fala isso. Nós somos mais do que vencedores em Cristo que nos fortalece. É nele que nós somos mais do que vencedores. Quando estamos nele, nós já vencemos o maligno. Nós não vamos vencer. Nós não estamos aqui para vencer o diabo. Ele já perdeu, a gente já ganhou. E quando a gente vai ler os textos, né, de João, lá em 1 João, ele fala muito sobre isso. Ele fala, filhinhos, já vencestes o maligno. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando a gente tem fé em Cristo, quando a gente usa essa fé, essa convicção, tá? Esse título de propriedade, quando nós usamos a fé com convicção, crendo em Deus, crendo naquele que é maior, que está dentro da gente, a gente já venceu aí.
Por quê? Porque não fomos nós que lutamos. Foi Jesus que lutou, foi Jesus que venceu, e nós apenas estamos nele. Se ele já venceu e eu estou junto com ele, então eu sou mais do que vencedor. Porque quem é o vencedor é ele. Eu sou o vencedor, né? Porque ele venceu por mim. Então, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, tá? Mas muita gente vai usar textos como Efésios capítulo 6, versículo 12, que vai falar sobre principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Muita gente pega textos como esse daí, lê apenas esse texto e isola totalmente o que está sendo ensinado. Eles isolam justamente para criar uma percepção errada sobre batalha espiritual. Todo mundo pega, né, esses textos de batalha espiritual. Todo mundo que eu falo, os que ensinam errado, tá? Todo mundo pega esse texto para criar uma superstição em cima daquilo que ele viveu. Ou seja, ele baseia a sua experiência, tá? Ele baseia o versículo na sua experiência. Ele pega aquele versículo e lembra, teve um dia que eu passei por isso, isso, isso. Ali foi uma batalha espiritual. Ali foi o diabo se levantando contra a minha vida. Ali foi principados e potestades lutando contra a minha vida. Quando na verdade pode ter sido ele mesmo que simplesmente deu brecha para algo de ruim acontecer. Porque nem tudo de ruim que acontece é porque Deus quer, tá? É porque Deus fez, é porque Deus está no controle de tudo. Só essa frase por si só, ela se torna errada quando a gente usa da maneira errada. Deus está no controle de tudo, não muda o fato dele não controlar algumas coisas, certo? Porque se é ele quem controla tudo, ele escolhe até que ponto ele quer controlar. Então ele controla tudo aquilo que está debaixo da palavra dele. Mas tudo aquilo que está fora da palavra dele vai ter suas consequências e ações próprias, tá? Tudo aquilo que o homem faz debaixo da vontade de Deus, não é Deus que está querendo, é o homem que está fazendo. Mas tudo aquilo que ele faz debaixo da vontade de Deus, é Deus quem está controlando, ajudando no planejamento, e é Deus quem vai dar a bênção da vitória no final. Mas se você faz algo sem estar juntamente com Deus em propósito, né? Ou seja, alinhado com a palavra, é as suas consequências que vão dizer se você está indo no caminho certo ou errado. Ok? Não é Deus que está controlando tudo, como se o mundo fosse uma grande marionete que ele usa, né, para controlar as pessoas. Ah, fulaninho vai passar por isso. Ah, mas é porque lá na frente vai acontecer isso. Não, gente, isso daí está mais para um jogo do que para uma vida como ela é, né? A vida como ela é muito mais simples do que a gente acha, certo? Então, pessoal, pega Efésios capítulo 6, versículo 12, usa da maneira errada. Isso é muito triste, infelizmente, mas eles usam. O que é que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer é orar e ensinar o que é correto. E algumas pessoas, se tiverem um coração humilde e atentos à palavra, vão ouvir, vão ler com cautela e vão entender que muita gente está falando só besteira, tá? Não existe batalha espiritual de enfermidade, não existe batalha espiritual de alergia, não existe batalha espiritual de medo, não existe batalha espiritual de doença, já falei, né, enfermidade. Não existe batalha espiritual de assistir uma novela ou outra. Não existe isso, gente. Não existe, não é bíblico, não faz sentido, não tem base, não tem fundamento, é só inventação, tá? Ah, mas Gabriel, eu vi em algum canto aí que Paulo teve uma batalha espiritual contra seu espinho na carne, que era uma doença que tinha nele. Mentira, gente, vocês vão acreditar num negócio desse? É só ler o texto, não tem nada de doença ali não, gente, pelo amor de Deus. O pessoal fala muita besteira porque quer interpretar a Bíblia como acha bonito, né? Tipo assim, um exemplo, né? Um pregador famoso pega uma doença, aí não quer que seus fiéis, né? Seus gados, o pessoal que idolatra ele, para não mostrar fraqueza, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar versículos da Bíblia
para basear que o que ele está passando, homens de Deus já passaram, então é normal. Mas que ele mesmo assim ainda continua, né, poderoso, autoritário como é. Muita gente faz isso, tá? Muitos pregadores, ministros fazem isso. Então, por exemplo, se eu cair em pecado, o que é que normalmente o pessoal faz? Assume a responsabilidade, pede perdão? Não. Vai culpar alguém, vai culpar alguma coisa, ou vai criar uma doutrina para o seu fracasso. Infelizmente, né? Um grande colega e ministro, né, da Palavra da Fé que eu considero muito ele é Nathan Rufino. E ele tem algumas pregações dele que o título é A Teologia da Justificativa do Fracasso, né? Se eu não me engano foi ele que criou esse temazinho aí. Mas fala justamente sobre isso, sobre pessoas que criam uma teologia baseada em seus fracassos para justificar o porquê estão errados, ou porque estão errando, né? Então, vocês podem procurar na internet, tem, é muito fácil. Mas muita gente, isso daí é mais pura verdade, qualquer igreja vai ter isso. As pessoas, por exemplo, não conseguem ter uma vida de santidade, não conseguem viver em santidade como a Bíblia manda, e para ter uma desculpa, né, vai criar uma doutrina, uma teologia toda baseada em que o homem ainda é pecador, ainda continua pecador, ainda está preso ao pecado. Então, cada um cria uma teologia para basear a sua ideia. Mas muita gente acaba botando teologia acima da Bíblia, né? A base doutrinária, ou a doutrina que inventaram acima da palavra. Mas qualquer doutrina, qualquer escola teológica, qualquer ensino, qualquer instituto bíblico deve ser fundamentado na palavra e não fundamentar a palavra. Deve ser fundamentado, a base deve ser a palavra. Não é o instituto que dá base à palavra, é a palavra que dá base ao instituto. É a palavra que dá base ao pregador, é a palavra que dá base às escolas teológicas, é a palavra que dá base às doutrinas, é ela quem dá base. Eu não posso pegar uma doutrina que eu acho que é certa e procurar um versículo para tentar encaixar nela, certo? Uma das doutrinas mais diabólicas e erradas que tem é o calvinismo, né? O calvinismo nada mais é do que uma blasfêmia contra Deus. É uma forma mais clara de você declarar que Deus não presta, que Deus é um ser irresponsável, que pode salvar todos, mas não quer, porque Ele é soberano, né? Ou seja, para eles Deus é como Hitler, né? Tem uma raça eleita, uma raça correta, uma raça perfeita que ele acha correto, e somente aquela raça que vai ser salva, o resto é tudo para o inferno porque ele quer. Então, o calvinismo nada mais é do que uma doutrina diabólica, né? Inventada, e eu acredito que nasceu no coração de Satanás para enganar a igreja. Mas muita gente usa e defende, né, como se fosse algo normal. Tem até igrejas que falam assim, mas não importa se o pregador é ou não calvinista, não importa com o calvinismo, não, o importante é pregar Cristo. Mas a Bíblia fala que se eu falar, né, em nome de Jesus, que ele é amaldiçoado, ou que ele é a maldição, ou que ele não presta, algo do tipo, ou seja, difamar o caráter dele, obviamente, eu estou falando contra Jesus e não estou baseado no Espírito Santo. A partir do momento que eu prego uma doutrina que desfaz o caráter de Deus, que cria uma blasfêmia contra o caráter de Deus, a que ponto eu estou sendo guiado pelo Espírito? Nenhum, gente. Então, essas doutrinas aí diabólicas que Satanás cria, não é pra gente aceitar, não é pra gente achar bonitinha, é pra gente realmente ir contra, tá? Então, a batalha espiritual, gente, ela é real, ela é bíblica, ela tem base, mas não podemos deixar com que as nossas experiências baseiem a palavra, ou com que nossas experiências mudem a forma com que a gente veja a Bíblia. A gente deve ver nossas experiências com base na palavra, tá? Então, vamos continuar aqui. Oséias capítulo 4, versículo 6, é um texto muito conhecido, mas que eu acho que muita gente não entende o que está sendo dito lá, né? Ele fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Acho que vocês já ouviram falar disso, né? O interessante é que Deus fala que não é o povo do mundo,
não é os gentios, não é aqueles que não têm aliança, né? Ele fala o meu povo. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Ou seja, o próprio povo de Deus, eles acabam se destruindo ou são destruídos por falta de conhecimento. Se eu não estudo a Bíblia como ela é, se eu não me fundamento na palavra de Deus, eu vou ser destruído com ensinos errados, com enganos doutrinários, com pessoas que falam mais besteira do que a Bíblia. Mas se eu tiver alicerçado na palavra, eu vou conseguir ouvir, filtrar e não deixar com que aquilo me destrua. Porque tem pessoas que são destruídas por falta de conhecimento e não por excesso de conhecimento. A Bíblia nunca falou isso, né? Tem gente que fala assim, não posso estudar muito a palavra, não preciso estudar muito porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? Não é o excesso de conhecimento que vai me matar, é a falta dele. Então eu tenho que estudar, eu tenho que procurar na palavra o que vai basear a minha vida cristã. Eu tenho que estar sempre fundamentado nas escrituras para tudo aquilo que eu for fazer, tá? Então, essa falta de conhecimento não pode estar no povo de Deus, mas é justamente o povo de Deus que está sendo destruído por falta de conhecimento. Olha só a incoerência, né? Então, aonde há ignorância sobre a palavra de Deus, sempre vai prevalecer a superstição. Você pode ver, qualquer igreja que não tem fundamento bíblico, o pessoal fala, eu acho, eu escutei, eu ouvi um pregador dizendo, certo? Por quê? Porque ela não tem base, não tem fundamento. É uma igreja que o pessoal não sabe nem porque está crendo naquilo, só porque escutou alguém falar. Mas a partir do momento que eu falo, não, eu creio nisso porque lá está escrito, porque a Bíblia diz assim, porque a Bíblia fala isso, aí sim é uma igreja baseada na palavra. Mas quando você vai compartilhar sobre assuntos que alguém fala, eu acho que é assim, eu ouvi que é assim, eu acredito que, na minha visão, então você já sabe que essa igreja aí não é muito baseada na palavra, não tem muito ensino, tá? E se tiver, o pessoal não participa, não escuta, né? Então, gente, o povo de Deus, ele perece, ele é destruído por falta de conhecimento. Não tenha falta de conhecimento, tá? Não seja ignorante sobre os assuntos da Bíblia. Não faça essa besteira com você mesmo. Estude, tá? Vou continuar. Bom, eu vou ler aqui com vocês Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Tá? A princípio eu vou passar uma lição de casa para vocês que estão aí me vendo, tá? Na live, na internet, no YouTube, né? Vocês estão olhando aí. Vou passar um dever de casa. Eu quero que vocês leiam, tá? Acho que até a live 6 ou 7, por aí, tá? Mas se for antes eu aviso. Até chegar na live 5 ou 6, ou seja, hoje, aí vem segunda, que vem terça, quarta, quinta, por aí. Então, até quarta-feira da semana que vem eu quero que vocês leiam todos os dias Efésios capítulo 6, do 10 ao 18. E eu quero que vocês notem, percebam, tá? Eu quero que vocês leiam com atenção o que realmente está sendo dito aqui. E anotem cada vez que aparece a palavra firmados ou firmes, tá? Então, tá aí a dica. Mas vamos lá. Abra aí Efésios capítulo 6, versículo 10. Antes eu queria só responder, tem muita gente que pergunta, né? Muitos líderes falam isso. Porque a gente deveria estudar batalha espiritual ou porque é muito falado hoje em dia. Primeiramente porque em algumas regiões se cresceu, né? A religião de raízes africanas. Então, lá tem muito misticismo, tá? No Antigo Egito chamava de bruxaria, feitiçaria. Então, esse tipo de misticismo, tá? Feitiçaria e coisas parecidas sempre existiu, gente, sempre aconteceu. Na igreja primitiva, né, principalmente, eles foram perseguidos de todo jeito, tá? Eles foram perseguidos porque homens influenciados por Satanás queriam matá-los, perseguir e apagar a história da igreja, certo? Do mapa, da história, né? Queriam apagar os relatos dos cristãos
porque era uma religião que ia contra vários valores que os homens do mundo queriam viver, né? Ou porque confrontavam eles, ou porque trazia libertação para pessoas que eles não queriam que fossem libertadas. Tudo isso daí, gente, eles ficavam contra, né? Então, deixa eu só ajeitar aqui bem rapidinho. Então, é comum que Satanás vá contra a igreja, porque é justamente a igreja que para suas obras, né? Através do cabeça que é Cristo. A Bíblia fala que Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Se ele veio para desfazer, quer dizer que Satanás, né, não tem mais poder de fazer algumas coisas contra a igreja, porque Cristo veio para desfazer elas, né? Então, ele não iria ficar quieto, calado de jeito nenhum contra a igreja. Claro que ele vai querer se levantar, paralisar, mas sempre que você for ver histórias de relatos de batalha espiritual, normalmente é para você ficar firme, tá? Você não batalha contra o diabo, sempre vai ser para você estar firme. O que é que a igreja primitiva fazia? Eles estavam fortalecidos na armadura de Deus, porque o que a gente lê hoje de Efésios 6, Paulo ensinava lá ao ponto de escrever para eles. Paulo não escreveu isso daqui de forma uma surpresa, né? Ele escreveu porque era algo que ele cria e ensinava, né? A maioria das coisas que Paulo escreveu aqui, provavelmente são coisas que ele falava entre os irmãos. Mas ele queria compartilhar para trazer a memória, para lembrar do que ele ensinava. Então, Efésios 6, do 10 ao 18, é mais um ensino de Paulo de algo que ele já compartilhava entre os irmãos, certo? Então, os cristãos da igreja primitiva eram sim equipados com a armadura de Deus. Eles estavam, né, conscientes daquilo que eles estavam vivendo e eles se fortaleciam no Senhor. Por isso que eles ficaram firmes e a igreja não foi destruída por causa daquela grande perseguição. O Império Romano não conseguiu parar a igreja, a perseguição não parou a igreja, nada paralisou a igreja. Por quê? Porque a igreja se manteve fortalecida, firme naquilo que a palavra sempre ensinou. Então, o que é que eu devo fazer? Deixa eu ajeitar aqui a cadeira que ela fica descendo, tá, gente? Acho que é porque a molinha deve estar com um defeito. Aí tem que ficar ajeitando ela aqui. Ok. Infelizmente tem isso daqui, né? Então, vamos lá, gente. Pra gente continuar aqui, senão a gente não sai daqui hoje. Efésios 6, do 10 ao 18. Fala assim, ó. Quanto ao mais, a gente vai fazer um estudo, tá? Sobre Efésios 6. Ainda nessas lives sobre batalha espiritual. Quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra esse lado do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí muita gente pega esse texto aqui e fala, não, a batalha bíblica é contra os seres celestiais, seres altos, né? Então eu deveria ir para o monte, né? Eu deveria estar no monte orando, porque lá o ambiente é mais espiritual do que em outros cantos. Mas, gente, não é bem assim que está falando aqui, tá? Não está falando de lugares altos no sentido literal, mas de regiões celestiais, certo? Então, os principados, potestades, dominadores, eles influenciam a terra, mas eles vivem no reino do Espírito, tá? No reino espiritual, não no nosso reino. Não aqui na terra, não de forma física, mas de forma espiritual. Por isso que é uma batalha espiritual, né? Não é nem contra carne nem sangue. É contra seres espirituais, né? Influenciados ou dominados por Satanás. Mas vamos lá. Portanto, versículo 13. Tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
com a lança, né, da oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, você vê aí que existem algumas armaduras aqui que devemos entender como é que elas funcionam, né? Você vai achar aí o cinturão da verdade, né? A couraça da justiça, sandálias da paz. Você vai achar também o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada da palavra e a lança da oração, certo? Então são 7, né? São 7 armas, certo? Que completam a armadura de Deus. E todas elas devem ser usadas com um propósito específico, tá? Que Paulo vai revelar lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Ele vai falar assim, ó. 2 Coríntios 10, 4. Cadê? Aqui. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ele está falando das mesmas armas espirituais que ele ensinou lá, né? Ele não está dando referência, mas era o que Paulo já ensinava, como eu falei. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas. Então, a armadura de Deus, ela deve ser usada para desfazer sofismas, para desfazer, certo, aquilo que pessoas vão inventar como mentira, para destruir fortalezas que Satanás cria na cabeça das pessoas, para destruir, pensamentos errados. Então, tudo isso daqui que está na palavra, como armadura de Deus, é para destruir tudo aquilo que Satanás coloca na sua vida, como fortalezas de engano na sua mente, tá? O diabo, ele não vai cansar de querer fazer isso, mas precisamos nos posicionar, certo? Estar fortalecido para não deixar que ele invada nossos pensamentos, não dê brecha para ele, tá? Mas tudo que for louvável, agradável, bom, perfeito, que glorifique a Deus, nisso você deve pensar, tá? Então, vamos continuar aqui. Agora eu vou abrir aqui em 1 João capítulo 5, versículo 4. A gente já leu não, já citou esse versículo, mas eu vou ler com vocês. Fala assim, ó. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Versículo 4, né, voltando. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, você que nasceu de novo em Cristo, você já venceu o maligno. Já venceu o mundo. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém? Então, a batalha espiritual, ela está mais falando sobre permanecer firme, certo? E lutar contra a sua própria carne do que lutar contra o diabo. A luta que a gente vai ter contra espíritos, né, demoníacos vai ser justamente para resistir à posição que Cristo já nos colocou. Nós não lutamos contra eles, nós lutamos contra as suas influências, né? Contra aquilo que eles vão tentar trazer para nos paralisar. Nós não temos uma batalha física espiritual com eles, é só espiritual, não tem física, a gente não faz nada fisicamente, a não ser orar, ler a palavra, estudar, tá? Ele vai querer paralisar colocando coisas para empecilhos, né? Mas a Bíblia já fala que a gente deve se desembaraçar de todo entulho, né, das coisas da terra e focar no nosso chamado. Então, a Bíblia sempre vai ensinar como é que vence, tá? Como é que vence o mundo, a nossa fé. Como é que vence o maligno, resistindo. Como é que vence as astutas do diabo, renovando sua mente. Então, ele ensina, é só você fazer, não tem erro. Agora vamos falar sobre os bruxos de hoje em dia, né? Porque tem gente que tem medo de bruxo, de bruxaria, dessas coisas todas. Abra aí comigo em 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18. Quando a gente vai ler do versículo 17 ao 40, a gente vai ver um pouquinho da história de Elias, né, e os profetas de Baal. E a gente vai ver que foi levantado naquela época
Cadê? Elias capítulo 18, 1 Reis capítulo 18, do 17 ao 40. Então, a gente vai ver aí um pouquinho da história de Elias contra os profetas de Baal, o qual 400 profetas de Baal, certo, se levantaram contra Elias para tentar paralisar eles com os poderes satânicos que eles tinham, né? Então, por exemplo, quando chega no versículo aqui 22, então, disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Então, era 450 homens contra Elias. E eram homens sob a influência desse Baal que eles criam, né? Essa influência demoníaca. Mas você vê que eles não conseguiram vencer Elias. Elias zombava do povo, né? Dos profetas de Baal. Elias zombavam não porque eles não estavam conseguindo, mas porque Elias sabia que eles não tinham influência nenhuma sobre a vida dele, tá? E não só porque era Elias, né? Porque tem gente que gosta de super espiritualizar as pessoas. Aí falar, naquele tempo fulano conseguiu, mas era fulano, né? Ah, Tiago fez isso, mas era Tiago. Ah, Pedro curou um coxo, mas era Pedro. Ah, Elias zombou dos profetas de Baal, mas era Elias, não era eu. Ou seja, o pessoal fala isso como eu falei no início da live, né? É a teologia da justificativa do fracasso. A pessoa não tem fé suficiente para crer, não tem base suficiente para acreditar e acaba criando sua própria história, né? Isso acontece. Mas o que aconteceu com Elias, o fato dele ter ficado firme naquilo que ele estava crendo, de que Deus era poderoso para fazer, né, com que aquela batalha ali fosse vencida, ele cria em Deus, sabia que os profetas de Baal não tinham influência nenhuma contra ele, então ele zombava, brincava, perguntava, e aí, cadê Baal? Será que ele está dormindo? Chama mais alto, vê se ele acorda. Porque ele estava zombando, porque ele sabia que aquilo dali era só inventação, gente. Porque aquilo ali era só uma força do diabo, né? Que na época não tinha essa revelação, mas era uma força espiritual maligna que não tinha influência nenhuma sobre ele, né? Deus era muito mais poderoso contra isso daí. Então Elias sabia, tinha consciência disso. E hoje em dia eu falo a mesma coisa. Se alguém tentar se levantar contra a igreja, se reunir todos os macumbeiros do mundo todo para tentar levantar uma praga contra a igreja, não vai funcionar. E ponto final. Não vai funcionar. Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Não tem cabimento um crente ficar com medo de macumba, gente. Não tem cabimento o crente ficar com medo de alguém que se levanta para dizer que fez um trabalho contra a sua vida. Porque hoje em dia em muitas igrejas tem aquela batalha espiritual. Ah, você vai ter que jejuar agora durante uma semana porque uma obra foi posta contra a tua vida. Porque não sei quem levantou uma obra contra você. Meu irmão, pode ter levantado 1000 obras contra mim. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. E eu vou zombar sim sobre isso. Não da religião deles, certo? Mas se alguém tentar fazer algum mal contra mim, usando forças malignas, eu falo, e aí? Por que não está funcionando? Cadê teu Deus? Cadê o que tu está crendo aí? Do mesmo jeito que Elias, porque eu não creio, certo? Que isso daí tem influência sobre minha vida. Essas coisas só atingem crente, tá? Só atinge quem está crendo. Crente é quem crê. Então, só atinge quem está crendo. Como eu não estou crendo, vai me atingir. Amém? Então, não tenha medo de bruxo, de bruxa, de não sei o que das trevas, de pai Exu, de não sei o que. Não tenha medo disso não, gente. Isso daí é só fanatismo religioso, tá? É só uma forma de ser enganado por espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Só isso. Mas vamos lá. Qual é a batalha espiritual bíblica que temos, né? A gente vai ver que no Antigo Testamento tem muitos exemplos de batalha espiritual. Seja o exemplo de Moisés e Janes e Jambres, né? O Jambres, não lembro agora. Janes e Jambres, né? Algo assim. Então, tem o caso deles dois ali que foi uma batalha de poder para poder, né? Tanto eles faziam algo contra Moisés, como Moisés faziam algo. A gente vê Davi e Golias, a gente vê Josafá e os músicos, né?
Quem mais? Elias, os profetas de Baal. Então, a gente vê isso daí. A própria batalha de Jericó, né? The Battle of Jericho. A batalha de Jericó, ela foi uma batalha também espiritual, tá, gente? Mas ali não são exemplos para a gente fazer hoje, mas para servir de instrução, tá? E advertência para que a gente não venha cair em erros parecidos daquele tempo, tá? Então ali vai servir de instrução. O que é que eu aprendo dali? Né? Qual a posição que eu devo tomar? O que eu falei de Elias aqui? O que é que eu aprendo com Elias? De que ele estava convicto, tá? Eu não vou levantar uma batalha que nem ele fez. Eu não vou inventar de fazer isso com ninguém. Mas se alguém fizer contra mim, eu vou só apenas ficar firme naquilo que eu creio, que é a palavra de Deus, tá? Davi e Golias foi uma batalha mais de palavras do que física, né? Porque ele mais falou do que fez. Porque o que ele fez foi só uma coisa. Mas falar, ele falou um monte de coisa, né? E tudo que ele falou de forma positiva. Vou vencer, vou ganhar, vou conseguir, vou conquistar, vou lhe derrotar, vou arrancar sua cabeça. Você vai perder, porque eu vou com o Deus vivo, você vem contra ele. Então, Davi venceu nas batalhas da palavra. E quando ele joga pedra, né, aquilo que ele falava aconteceu, certo? Então, a batalha espiritual é real. Mas, biblicamente, no Novo Testamento, a gente só vai ver a menção de batalha, né, ou guerra, ou milícia, apenas 5 vezes, tá? Apenas 5 vezes no Novo Testamento aparece algo mencionado a batalha, guerra, milícia. Então, por que o pessoal fala tanto desse assunto se tem poucos versículos que falem sobre ele? Como eu falei, como o pessoal não tem uma base, eles vão criando superstições, tá? Eles vão criando métodos inventados por eles mesmos para tentar inventar uma batalha espiritual. Então, quais são os versículos? Vamos ler aqui com vocês. 2 Coríntios capítulo 10, do 3 ao 5. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia para a gente ir lendo junto. 2 Coríntios capítulo 10, do 3 ao 5, fala assim, ó: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então você vê aqui que aqui não é mencionado em nenhum momento, não tem. Na passagem, não tem a palavra diabo aqui. Não tem, tá? A gente sabe que essas fortalezas que são colocadas, elas são influenciadas por Satanás, porque fala sobre sofismas, né? Que eram a ideia dos sofistas, não surfistas, tá, gente? Não é aquela pessoa que surfa. São os sofistas. Não sur. Sofistas. Eram pessoas que viviam da mentira, né? É tanto que a prova para você finalizar a escola dos sofistas era mentir para o seu professor, para ele lhe passar, ou algo do tipo. Então, era isso? Ou era mentir para o professor, ou inventar um motivo para ele não receber o salário dele, algo do tipo. Enfim, era mentir, tá? Então, esses sofismas aqui são fortalezas, certo? Criadas por engano, por mentira. A gente sabe que o pai é mentira ao diabo. Então, por isso que é influenciado por ele. Mas não está citando ele aqui. Não está falando que a gente vai batalhar com ele, contra ele. Mas contra aquilo que foi criado na nossa mente, que foi influenciado por ele. Tá? Então, o que está falando aqui é sobre ter um controle. Assumir o controle dos seus pensamentos, da sua mente. E levar ela cativa àquilo que Cristo ensina. Tá? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Vai aparecer a batalha, combate também. Vamos ler aqui. 1 Timóteo 1, 18. 1 Timóteo 1, 18. Vai falar assim: este é o dever de que te encarrego,
ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, ele fala sobre um bom combate, tá? Só o fato de Paulo colocar bom combate, a gente sabe que não é ruim. É um bom combate. Qual é esse bom combate que ele fala? Um bom combate da fé, né? Como ele vai citar mais na frente. O bom combate que ele está falando aqui é ficar firme naquilo que ele foi chamado. Tá vendo como é simples quando a gente lê a Bíblia, como ela é, sem ficar inventando as coisas? Porque o que ele está falando aqui é: te encarrego, filho Timóteo, esse é o seu dever. Segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas, o bom combate. Ou seja, guerreie, lute, firme naquilo que você foi chamado. O que Paulo está falando é: não saia do seu chamado, Timóteo. Não perca aquilo que você recebeu como profecia. Tá? Somente isso. O bom combate da fé é permanecer firme naquilo que Deus já lhe colocou. Resumindo. Certo? Então, você vê que não é citado o diabo aqui também. Outro é 2 Timóteo 2,14. 2 Timóteo 2,14 vai falar assim: ó, recomenda essas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para subversão dos ouvintes. Tá? Então, 2 Timóteo 2,14, ele está ensinando que a gente deve deixar, né, uma vida de contendas, de brigas. Por quê? Porque isso daqui também é a forma de você viver em combate uns com os outros, né? Você viver em discussões, em brigas. Isso daí não é certo, não é bíblico, tá? Não é correto que você faça isso. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Que você viva debatendo, né? Brigando, discutindo com as pessoas. Não é essa a vontade de Deus, tá? Vamos lá. Tiago 4:1. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Vai falar assim. Cadê? Tiago 4:1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde senão, olha só, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Interessante, né? Ele está falando aqui que existe uma guerra na nossa carne. Que guerra é essa? Uma guerra para você continuar vivendo em santidade, não fazer o que é errado. Essa é uma guerra bíblica também, é uma batalha bíblica, tá? É uma batalha espiritual. Permanecer firme na santidade, tá? Evitando o pecado, evitando o erro, mas viver, tá, guerreando contra o seu corpo para não praticar o que é errado. Lá em 1 Pedro 2,11 fala a mesma coisa. Vai falar sobre uma luta dos desejos carnais contra a nossa alma. Vamos ler aqui. 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A palavra alma aqui normalmente é usada para pneuma, né? Pneuma não, pneuma é espírito. Mas para noia, tá? Para mente, certo? Por quê? Porque a alma que a Bíblia ensina aqui, em várias passagens, tá? Não em todas. Tem passagens que a alma vai ter outro sentido, mas normalmente, na maioria das vezes, a palavra alma é voltada para a mente. Principalmente no Novo Testamento, né? Então, a alma é usado para a mente humana, o intelecto, o raciocínio. Então, quando a gente renova a nossa mente, a gente está renovando nossa alma, que é a nossa base de intelecto, emoções, raciocínio. Então, você vê que as paixões da carne guerreiam contra a nossa mente. Porque é justamente o fato de você querer fazer algo de errado na tentação e ficar resistindo a isso, que você pode ter uma mente mais fraca e querer fazer.
Então, fortaleça sua mente para que quando for ter uma guerra, né, de desejos aí da sua carne, das paixões da carne, querendo fazer algo de errado, você tenha uma mentalidade voltada para a palavra e fique firme naquilo que Deus nos chamou e não caia nisso, tá? Vamos continuar aqui. Então, a gente já está finalizando. A maioria, tá, dos cristãos que caíram em tempos recentes, normalmente caíram porque deram uma brecha para Satanás na mente deles. Deixou Satanás entrar através de pensamentos errados, através de engano, de doutrinas erradas, e isso trouxe grandes consequências para a vida deles. Então, não dê espaço para Satanás. Não deixe ele controlar a sua mente, porque quando ele tem um espaço, ele vai introduzir engano, pensamentos errados, e ele vai trazer para você, certo? Coisas que vão parecer prazerosas, mas são para seu erro, são para sua queda, são para sua destruição, para sua morte. Satanás não quer o seu bem, tá, gente? Ele não quer, Deus quer. Deus, ele quer seu bem, ele é bom, seu amor dura para sempre. Ele não quer o seu mal. Por mais que muita gente atribua a Deus algumas maldades, mas não é ele quem está fazendo aquilo, tá? O pessoal inventa essas coisas porque tem a mente voltada para um Deus mais ditador do que um Deus de amor, tá? Então, não para de colocar a culpa no diabo em tudo, tá? Tem gente que fala assim, Satanás está atacando meu corpo. Não é Satanás que está atacando seu corpo se você vive comendo errado, se você vive uma dieta desbalanceada, se você não cuida dele, se você não cuida da sua saúde, se você não presta atenção no que você faz. Não é Satanás que está lhe atacando. Porque o pessoal fala assim, estou passando por uma grande batalha de enfermidade. Mas você já pensou em se cuidar? Já pensou em ter uma dieta equilibrada, em beber mais água, em estar sempre hidratado, em fazer algum exercício? Porque se você não faz, e seu corpo fica fraco por falta de vitamina, alimento necessário, o exercício, não é Satanás que está fazendo nada, é você mesmo. Aí o pessoal tenta gritar para expulsar o diabo da sua casa, porque ele está atrapalhando o meu casamento. O diabo está estragando minha vida. Tá acabando com o meu casamento. Se não fosse ele, eu não estava brigando todo dia com minha mulher. Mas, gente, não é o Satanás que está fazendo isso se você não ama a sua esposa como deveria. Se você não cuida, se você é áspero, se você maltrata, se você não tem amor por ela da maneira correta. Se você não respeita ela, não cuida, não ama, certo? Não tem o papel de protetor, provedor, profeta da casa, não adianta querer um casamento estabelecido, certo? Sem ter o fundamento básico de uma vida de homem, tá? Que é a proteção, a provisão, a questão sacerdotal. Se você não é um homem suficiente para manter o casamento, não bote culpa no diabo. Certo? Se você vive em pé de guerra com sua esposa, porque você é um homem totalmente carnal, bruto, chato, sem base bíblica nenhuma na maneira como vive, e fala que é o diabo, você está colocando uma culpa na conta dele que era para ser sua. O diabo está sendo você. Não é o diabo que está fazendo nada, o diabo está sendo você mesmo. Então, pare de botar a culpa nele, em Satanás, de coisas que você faz. Assuma sua responsabilidade, assuma aquilo que você faz, se corrija para você ter uma vida correta. Porque isso não é batalha espiritual, gente. Isso não é batalha espiritual, não. Isso daí é somente falta de caráter mesmo, tá? Então, não é Satanás que está atacando seu casamento quando você se comporta errado. Não é ele que está atacando sua vida, botando doença quando você não se cuida. Não é ele quem está estragando seu dinheiro quando é você que gasta descontroladamente, não faz um planejamento, não faz uma educação financeira. Não é ele que vai fazer isso se você não cuidar da maneira correta, tá? Então eu vou dar uma finalizada aqui e volto já. O Instagram já mostrou ali o alerta que vai acabar o vídeo. Até daqui a pouco, tá, gente? Então continuando. Então para de colocar a culpa no diabo em coisas que não é ele que está fazendo, certo? Na verdade, a verdade mesmo é que se nós não dessemos brechas ou abríssemos portas para a influência dele, nem ele, nem os demônios, nem potestade nenhuma teria poder para destruir sua vida.
Eles não têm mais isso. Ele não tem poder para lhe dominar, para lhe controlar, para controlar sua mente. Não é ele que lhe usa para fazer os seus pecados. É você quem dá brecha, tá? Começando a fazê-los. Começando a querer fazer. Não renovando a mente. Não deixando a mente fortalecida para isso. Tá? Então, pelo amor de Deus, não culpe o diabo por coisa que você faz, gente. Não faça isso. Se corrija, tá? O diabo tem um papel nisso? Tem. Mas a partir do momento que você dá brecha para isso. Por quê? Porque chega assim e fala, mas o diabo se levantou contra a minha vida. Aí a gente pergunta, mas você levantou o pé? Né? Porque a gente está sentado juntamente com Cristo. E os inimigos estão debaixo de seus pés. Então, se a gente está junto com Cristo, e o inimigo está debaixo dos pés de Cristo, e Cristo é a igreja, né? Cristo é a cabeça da igreja, então é um corpo, então a igreja, né, está acima dos diabos e das potestades. Eles estão abaixo de nossos pés. Você levantou seu pé para dar liberdade para ele? Porque se for, realmente a culpa é sua. Mas se não for, ele está querendo, né, levantar algo para lhe paralisar. Que pode acontecer. Como eu falei, né, o equilíbrio. Tem a responsabilidade humana de não pecar. E tem os desígnios e propósitos de Satanás que ele cria para tentar paralisar o homem. Mas normalmente ele faz isso quando fazemos algo de relevante para o reino de Deus. Porque ele não quer que suas obras sejam desfeitas, né, pela pregação e o ensino da palavra de Deus. Porque se a gente pregar e ensinar corretamente, pessoas vão ser libertas e ele vai perder almas que ele quer controlar, tá? Então ele vai querer paralisar pessoas, isso é normal. A gente vai ver que Jesus passou por isso, né? Se a gente for ler aqui Marcos capítulo 4, e é com isso que eu vou finalizar, tá, gente? Para não ficar tão longo. Marcos capítulo 4, versículo 35, a gente vai aprender como lidar com ventos invisíveis, ou com as ondas da vida, né? Cadê? Aqui. Marcos capítulo 4, versículo 35, vai contar um pouco a passagem da tempestade, né? Que se levantou no mesmo barco que Jesus estava. Normalmente, as pessoas não costumam mais pregar sobre isso, porque não sabem muito bem explicar o que está sendo dito aqui, né? Ou porque quando vão ensinam apenas uma parte, mesmo assim não é nem completo. Muita gente pega esse texto aqui e fala, olha, Jesus está no barco, não se preocupe. Olha, mesmo que venham as tempestades da vida, Deus está no controle de tudo. Ah, mas se levantou uma tempestade na sua vida, não se preocupe não, é Deus testando a sua fé. Mas Jesus está no barco. Não tem nada a ver, tá, gente? O pessoal, eu acho incrível, né? A capacidade do ser humano de imaginar, de pensar, de criar coisas, né? De ter ideias. Essa imaginação é muito boa, é benéfica. Mas em alguns casos ela atrapalha, né? Porque ela cria umas ideias que não faz sentido nenhum. Eu já vi gente pregar, nessa passagem aqui, que Jesus não estava dormindo. Ele estava fingindo que estava dormindo, com o olho meio aberto e meio fechado assim, para ver se os discípulos iam ou não agir em fé. Então assim, são coisas realmente muito... Chega a ser hilária, né? Se não fosse triste. Mas que o pessoal fala, é normal. Tá? Tem pessoas assim. Mas vamos ver o que o texto realmente fala. Eu vou ler todinho, depois eu vou voltando, recapitulando algumas passagens. Olha só. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. Outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Calma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor,
diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então olha só que interessante, gente. Vamos agora fazer uma análise bíblica dessa passagem aqui. E vamos ver o que ela realmente está dizendo. Não o que a gente quer tirar dela, mas o que ela está dizendo. Vamos lá. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Primeira coisa, ele realmente queria passar. Tá? Ele ia passar para outra margem, era a vontade de Jesus. Ele teve essa ideia de ir para outra margem. Não era uma coisa que ele já estava indo normalmente e aconteceu do nada, não. Ele quis ir. Ele disse que iria, ele falou que ia. Tá? Mais na frente, no capítulo 5, é encontrado a cura ou a libertação do jovem de Gadara, né? O gadareno. E obviamente Satanás sabe, né, como as coisas funcionam. Satanás, ele observava o ministério de Jesus. Porque a Bíblia fala que quando Jesus saiu da presença dele, quando Satanás saiu da presença de Jesus, na tentação dele lá em Mateus 4, a Bíblia diz assim: Satanás saiu esperando outra oportunidade que pudesse o tentar, né? Ou esperando o tempo oportuno. Então Satanás, ele acompanhava o ministério de Jesus. Ele sabia o que é que estava fazendo. Ele sabia também que tinham demônios seus, controlados por ele, que estavam naquele jovem lá, o gadareno. Então, obviamente, quando Jesus fala vamos para outra margem, algo poderia acontecer lá, né? Uma libertação, uma cura. Onde tivesse gente doente e enferma, Jesus poderia curar normalmente. Então, Satanás sabia disso. E lá no versículo 27 fala assim, 37, né? Fala assim: ora, levantou-se grande temporal. Essa palavra levantou-se vem da palavrinha grega ginomai, que significa algo de repente, do nada, inesperado. Se algo inesperado, é óbvio que os discípulos não viam que estava vindo um temporal, gente. Eles não sabiam que ia acontecer isso. Jesus não sabia que ia se levantar um grande temporal. Tem que ser dito essas coisas. Porque o pessoal acha que Jesus já sabia de tudo e foi lá para fazer uma grande lição de fé, para mostrar que ele pode e o que não pode, para mostrar que ele era o homem ungido. Não, gente, ele não queria se mostrar. Jesus não estava aqui na terra com o propósito de se engrandecer sobre as pessoas. Ele veio para glorificar e fazer a vontade do Pai. Não foi nem a dele que ele veio fazer. É a vontade do Pai. Ele veio para mostrar para o ser humano como é que o ser humano deveria ser. Ele veio para fazer isso. Não veio para dar lições de moral nas pessoas e querer ensinar que só ele pode e os outros não podem. Não. Ele veio como homem para ensinar o homem como ser um homem de Deus. Então, ele não sabia. A gente tem que entender que nesse ponto aqui, ele não era onisciente, onipresente, onipotente. Ele não era. Tá? Ele não teve uma revelação de Deus que iria acontecer a tempestade. Ele foi dormir porque ele estava cansado. Jesus, olha só, o texto é tão legal que ele mostra que Jesus tinha vontade de ir para outra margem. Tá? Não foi a revelação, não foi algo que Deus pediu para ele. Se ele estava fazendo a vontade do Pai, aonde ele fosse passar, ia ser feita a vontade do Pai de todo jeito. Mas não foi o fato dele ter falado eu vou, que foi Deus que falou, ei, diga aí que você vai. Não, ele quis ir, ele fez, vamos para aquela outra margem ali, né? A gente vai para lá agora. E foi. No meio se levantou-se. Levantou-se, algo de repente, do nada, inesperado. Jesus estava dormindo quando se levantou. Isso daqui mostra, gente, que vai ter situações que a gente não vai explicar o que é, mas vai se levantar, tá? E não é o fato de que a gente não explique que seja Deus fazendo. É óbvio que Deus não iria se levantar contra Jesus. E é óbvio que se fosse Deus aqui, Jesus não iria repreender o vento como ele fez. Porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo e não a obra do próprio Pai. Jesus não veio desfazer as obras de Deus. Então, obviamente não foi Deus que levantou esse temporal. Não é Deus que cria situações para lhe matar. Não, ele não faz isso para testar a sua fé. Tá? Em nenhum momento ele vai fazer isso. As situações da vida já vão ser a prova de que você anda ou não por fé.
Porque as situações da vida são como são. Coisas ruins podem acontecer com o crente também. A diferença é a posição que a gente assume. Então, nesse momento aqui, uma batalha a ser travada. Tá? Que batalha era essa? Os discípulos poderiam morrer, mas eles tinham que tomar uma decisão. Ou eles agiam de alguma maneira ou de outra. E a Bíblia mostra que eles agiram da maneira incorreta. Vou mostrar para vocês. Então, se levantou de repente um grande temporal. De vento. Nem estava chovendo. Nem chuva era. Então o céu estava limpo. Estava tudo tranquilo. Não parecia que ia chover. Do nada veio um grande temporal de vento. Ou seja, era um temporal, uma tempestade invisível. Assim como são as coisas na nossa vida. Tem coisas que se levantam que a gente não vê o que é. A gente não sabe o que é. A gente não sabe de onde vem. Mas se veio para nos matar, não é de Deus. Não aceite tudo o que acontece. Por quê? Porque nessa hora que Jesus estava dormindo, estava. Os discípulos acordam Jesus e o pessoal pega essa passagem e fala assim, olha, tá vendo aí? Na hora da pressão, chame o mestre. Tá passando por dificuldade? Clame a Jesus. Chame ele. Porque ele está no barco. Glória a Deus. É mesmo, irmão. Tá na Bíblia isso, é. Porque o texto mostra o contrário do que você acabou de falar. O texto mostra totalmente ao contrário do que o pessoal prega, né? O fato dos discípulos terem acordado Jesus não é um exemplo para a gente. O nosso exemplo não é os discípulos antes de Atos 2, certo? Nosso testemunho, né? Nosso exemplo é Cristo. E aqueles que o seguiram depois de Atos 2, que fizeram as coisas corretas no nome dele, também são. Mas o nosso maior exemplo de como se comportar é o próprio Jesus. Ele é a expressão exata de Deus. Então ele vai mostrar exatamente o que Deus quer que o homem faça. Tá? Então Jesus estava dormindo. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, mestre, tu tá aí dormindo, isso aí te morrer, tu não liga não, é? Tá nem aí pra isso? Aí Jesus vai e se levanta, diz nada, se levanta, repreende o vento, ele fala com o mar, calma-te, emudece, o vento se aquietou, fez grande bonança. Isso daqui mostra que mesmo que Satanás levante uma grande tempestade, quando a bonança chegar, né, vai ser uma bonança maior, uma bonança grande também. Então, se Satanás levantar uma pressão na sua vida, na área financeira, não se preocupe. A bênção do Senhor que vem é maior. Basta você se posicionar da maneira correta. Aí, olha só. Ele acalma. Então, lhes disse. Ele vira para os discípulos, né? Depois que acalma, ele... Então, olha para eles e fala. Por que vocês são tímidos? Interessante, né? Jesus, ele não olha e fala assim, ei... Meus parabéns, vocês são homens de fé, homens cheios de espírito que me chamaram na hora da pressão. Vocês não passaram sozinhos porque eu estava no barco. Ele fala assim, por que vocês são tímidos? Como é que não tem fé? O que é que ele estava falando? Porque vocês não fizeram nada. Para Jesus, era para eles terem feito alguma coisa porque ele estava dormindo. Aí tem gente que usando a teologia da justificativa do fracasso, fala assim, não, olha aí, vendo aí, até Jesus, quando acordava, estava chateado com alguma coisa. Porque ele só falou isso daqui porque ele estava chateado que acordaram ele. Mas o certo era acordar Jesus mesmo. Gente, pelo amor de Deus, porque a gente não aceita a Bíblia como ela é. Jesus repreendeu a atitude deles. Obviamente ele está repreendendo a atitude de muita gente hoje em dia, que passa por uma dificuldade, passa por opressão, e em vez de falar assim, ei, pare, se acabe pressão. Não, vai chorar. Ai meu Deus do céu, agora o que é que eu faço? O senhor está vendo o que eu estou passando? O seu servo, o seu filho, o senhor quer que eu morra por acaso? Jesus, me ajuda, o senhor não está comigo no barco? Por que tu não faz alguma coisa, criatura? É uma pressão no casamento? Começou algo do nada.
né? Pessoas começaram a não sei, tem uma pressão na sua vida aí, no casamento, no que for. Aí você vai chorar, você vai procurar coisas que a Bíblia não manda fazer, né? Procurar, não sei, escutar uma música para se acalmar, escutar não sei o que, entregar seu espírito a Deus porque você já aceitou a situação que Ele lhe colocou. Não, gente, manda a situação parar. Faz o que Jesus fez. Tá havendo uma grande pressão na sua vida na área financeira? Ei, pressão, pare. Meu dinheiro é do Senhor. Meu dinheiro está sob o controle do meu Deus. Então pressão, saia. Pare. Se cale. Por quê? Porque a gente tem que usar a autoridade do nome de Jesus para fazer isso. Temos que fazer o que Ele fez. Pare de ser um crente medroso, um crente que é tímido, né? Que não fala com as coisas porque não sei, tem medo, não sei lá o que é. Não é a atitude correta, gente. Não é a atitude correta você não reagir a essas coisas, né? Então, Satanás, ele pode até levantar coisas contra a sua vida, tá? Ele pode tentar fazer isso. Mas lembrem que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Use a autoridade do nome de Jesus que Ele deu para a igreja para paralisar as obras do diabo. Um crente consciente não aceita tudo, certo? Ele não aceita porque nem tudo vem de Deus, tá? A Bíblia nunca ensinou que Deus iria mandar tempestade para sua vida, não, tá, gente? Nunca ensinou, não. A gente que aceita porque a gente quer uma justificativa para a nossa incredulidade. Ah, como eu não creio, eu vou procurar alguma forma aqui de... Ah, vou dar culpa em Deus. Não é Deus que está fazendo, vou aceitar. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ser mais bíblicos e menos religiosos, tá? Então, para finalizar, queria ler com vocês os textos bases do próximo estudo, que é 2 Coríntios 10, 3 ao 5, que fala assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Efésios capítulo 6, do 10 ao 12, fala assim, ó: quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, são os textos básicos para o nosso próximo estudo. Eu espero que você esteja aprendendo alguma coisa, tá? Se você está assistindo pelo YouTube, né, no nosso canal do YouTube aí, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. E eu quero novamente só revisar aqui os livros que eu indiquei sobre batalha espiritual, tá? Esse daqui de Rick Renner, certo? Espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Olha só, livro bem interessante, fininho aí. Você consegue ler ele bem rapidinho. Ele fala sobre muita coisa boa, tá? O outro, Armado para o Combate, também de Rick Renner. Esse aqui é mais grosso, tá? Acho que esse aqui fica em pé sozinho, né? Deixa eu ver. Olha aí. Então, ele é um pouco mais grossinho. Esse aqui acho que não fica não, né? Fica não. Mas esse daqui já fica, já. Então, é um livro muito poderoso. Ele vai ensinar a verdadeira batalha espiritual bíblica. Ele é um mestre muito bem alicerçado nas escrituras, muito equilibrado. Ele é lá de Moscou, mas ele é americano, né? Ele tem uma igreja lá. Então, é um grande homem de Deus que tem essa missão aí de ensinar a palavra do Senhor, né? Um mestre. Então, gente, por favor, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe seu like, compartilhe. E eu ia falar outra coisa. Eu ia pedir por favor para outra coisa. Acabei misturando as coisas aqui. Peraí. Ah, lembrei. Então, por favor, leia a sua Bíblia, tá?
leia ela, medite nos versículos, releia se for possível. Se tiver alguma dúvida, fala comigo no Instagram, mas não deixe de ler, não deixe de estudar. E lembre do nosso desafio, tá? Da Bíblia toda em 3 meses, né? Que é a Bíblia no controle das nossas vidas. Então, hoje é o dia 1, mas eu já li o dia 1 ontem. Então, hoje eu vou ler o dia 2 e posto de madrugada. Que é Gênesis do 14 até o 26, se eu não me engano. Por aí. Então, fiquem na paz. Até a nossa próxima live. Esse vídeo aqui ele vai todo para o YouTube. A primeira e a segunda live eu vou juntar e vai tudo para o YouTube. Você pode revisar lá, certo? Estudar. Lembrem de anotar, de acompanhar com sua Bíblia, para que você venha fazer o estudo completo disso, ok? Então, fiquem na paz e até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima live.